Oiê! Hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo. E não se engane, o pré-modernismo ele não é uma escola literária, e sim um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Então, o pré-modernismo, acontecendo em 1902 a 1922, ele ocorre em um período que tinham muitas revoltas e muitas revoluções, como a revolta da vacina, a revolta da chibata. Então, um sentimento de criticar a sociedade, querer mudar as coisas é muito forte, muito presente. Então, os escritores eles vão assumir posições críticas diante da sociedade e vão explorar temas históricos, políticos, econômicos e sociais. Até mesmo praticar a sociedade. Então, por exemplo, Policarpo Quaresma, ele vai abordar muitos temas sociais para criticar a sociedade em si e a configuração dela como um todo. Bom, o pré-modernismo ele acaba na Semana de Arte Moderna, que vai ser em 1922, que justamente a gente tem até um escritor pré-modernista que vai ser um dos organizadores da Semana de Arte Moderna. Então, os escritores e os participantes do pré-modernismo não vão ser apenas pré-modernistas, eles vão ser uma mistura de várias outras escolas literárias, o que nos leva ao sincretismo estético. O que foi o sincretismo estético? O que é e o que é essa característica tão forte no pré-modernismo? É como se fosse um potinho. Imagina um pote e eu coloquei vários pedacinhos de escolas literárias diferentes. Eu coloquei um pedacinho do simbolismo, um pedacinho do parnasianismo e um pedacinho do realismo. Mexi tudo e fiz um neo disso tudo, novo disso tudo. Esse bolo de escolas literárias vão gerar as ideias pro modernismo. Então, o pré-modernismo vai ser muito importante pro modernismo em si, porque ele vai justamente embasar essas ideias inovadoras do modernismo. Bom, agora que eu já expliquei isso tudo, a gente vai para as características principais do pré-modernismo. Vamos lá. Primeiramente, a ruptura com o passado e a linguagem parnasiana. Eles vão ter uma escrita muito coloquial e simples, então vai ser algo fácil de entender, algo, graças a nossa prova sobre pré-modernismo não vai ser uma prova super difícil de entender, porque a linguagem é coloquial, apesar de ser uma linguagem de 1902 a 1922, que não é a linguagem que a gente lida hoje em dia, é uma linguagem coloquial, então é uma linguagem simples para todo mundo poder entender, todo mundo poder ler, todo mundo poder conseguir, todo mundo poder enxergar essa crítica da sociedade. Então, apesar de ser uma linguagem coloquial, eles continuam criticando a sociedade com todos esses temas que eu já citei. Bom, eles expõem a sociedade com todas essas temáticas, então uma outra característica do pré-modernismo é a exposição da sociedade, que eles vão sempre expor o que está acontecendo. Por exemplo, o Monteiro Lobato, ele vai ter qual que é o nome? Deixa eu ver aqui. Ele vai ter a obra Urupês, que é uma coletânea regionalista de contos e crônicas que retrata a queda do ciclo do café. Então eles vão ter exatamente essa exposição da sociedade. O Policarpo Quaresma vai retratar a sociedade da época dele. Então eles vão expor toda a sociedade da época para os leitores. Então, além disso, eles vão romper com o acadêmico e eles vão trazer o regionalismo e o nacionalismo. De fato, eles vão romper com o nacionalismo fânico, o fanista do romantismo, e eles vão trazer o real nacionalismo, sem as romantizações e sem todo aquele ufanismo mesmo. Que mais? E a marginalidade dos personagens, ou seja, eles vão contar histórias de imigrantes, de sertanejos, de caipiras. Então eles vão ter temas como o sertanejo, o caipira, o mulato. Então eles vão falar sobre pessoas que são simples, com linguagem simples, para todo mundo poder entender e para ser acessível. Os temas que eu já falei, fatos históricos, políticos, econômicos, sociais, e os principais autores. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês terem uma contextualização, porque é importante você saber um pouco. Os principais autores são o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, o Monteiro Lobato e o Lima Barreto. Bom, primeiramente o Euclides da Cunha. A obra que mais se destaca pré-modernista do Euclides da Cunha é Os Sertões, que é uma obra regionalista que retrata a vida do sertanejo. Essa obra se divide em 3 temáticas: a terra, o homem e a luta. E é isso que você precisa saber sobre os sertanejos. A Guerra de Canudos, que também é uma outra obra, que é uma história que se passa no interior da Bahia, então ele vai expor toda essa situação e essa sociedade da época. 2. O Graça Aranha, outro autor pré-modernista.
O Graça Aranha ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna, como eu já falei anteriormente. Ele vai ter a obra mais importante dele para o pré-modernismo, a obra Canaã, que significa Terra Prometida, que vai abordar a migração alemã no Espírito Santo. Bom, próximo, Monteiro Lobato. Esse cara é polêmico, porque tem várias obras dele que ele vai ser bem racista, então não vou abordar esse tema, mas eu vou abordar sobre o quão importante ele foi para o pré-modernismo. A mais famosa dele é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas para o pré-modernismo a mais importante mesmo é a Urupês, que é uma coletânea regionalista de contos e crônicas que retrata a queda do ciclo do café, justamente expondo essa realidade, expondo a história mesmo e tratando de uma temática histórica, então bem pré-modernista. O Lima Barreto, que vai criticar os temas sociais, e ele vai romper com o nacionalismo fânico e vai criticar o positivismo. Bom, o rompimento com o nacionalismo fânico é muito, muito claro em Policarpo Quaresma, que ele vai ter esse personagem que é um nacionalista que é bizarro. Ele quer que os brasileiros falem tupi-guarani, ele quer tudo que é mais brasileiro, então ele vai ser aquele brasileiro, e no final ele se ferra, então ele acaba criticando toda essa ideia, enfim, no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nesse livro ele usa uma linguagem coloquial e critica a sociedade urbana da época. Bom, é tudo isso que você precisa saber sobre os escritores do pré-modernismo. Além desses, a gente tem o Augusto dos Anjos, mas o Augusto dos Anjos ele é da poesia, então ele não vai ter contos, ele não vai ter crônicas, ele vai ter apenas poesia. O Augusto dos Anjos ele usa um vocabulário médico e filosófico, que é considerado antipoético, porque ele usa termos que são justamente antipoéticos, ele usa termos científicos, termos que até remetem um pouco ao naturalismo, mas sem aquela justificação toda, sem aquela patologia. Então, não, ele só vai usar termos que são científicos e uma linguagem mais médica, mas sem deixar de ser coloquial. Então, é um vocabulário médico e filosófico. Bom, é isso que você precisa saber sobre pré-modernismo. Eu espero ter ajudado, espero que você vá muito bem na prova, boa sorte, e é isso. Um beijinho.